Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. É o início de um novo dia e aqui estou mais uma vez para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas sagradas Escrituras. Estamos, durante estas 2 semanas, meditando no texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Na semana passada, dos versículos 1 até o versículo 5, nós meditamos sobre o nosso comportamento, como devemos ter Cristo em nossa mente, ter a mente de Cristo em nós, e a nossa mente está em Cristo, não é? Nesta semana, estamos meditando no próprio Cristo, como ele se esvaziou de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi o que meditamos no dia de ontem. Já hoje, olha o que Paulo nos diz, aqui no versículo de número 8, deste capítulo 2. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Não é interessante isso, irmão? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, é algo que foge à imaginação humana, ao raciocínio humano. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que é pré-existente, que é antes da própria eternidade, porque o profeta Isaías o denomina como Pai da eternidade. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Se ele é o Pai da eternidade, então ele gerou a própria eternidade. É uma maneira de se entender como ele é pré-existente, porque a eternidade ela não tem começo e não tem fim. E sendo ele o Pai da eternidade, ele é mais antigo do que isto que não tem começo e nem tem fim. Ele é pré-existente, porque ele é Deus. Deus é eterno. E Jesus é eterno. E nesse mesmo texto de Isaías 9:6, ele também é chamado de Deus forte. Então imaginem, este Deus, que é Senhor, Jeová, Adonai, El Elyon, quer dizer Altíssimo, El Olam, Eterno, El Shaddai, Todo-Poderoso. Agora se torna servo. O que é ser servo? Servo é ser escravo. Senhor que virou escravo. Foi o que analisamos ontem. Ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo, ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, não obstante a tudo isto, Paulo hoje continua dizendo, e quando ele foi achado homem, isto é, quando ele se tornou homem, ele humilhou-se
ele se humilhou, irmãos, a tal ponto desta humildade levá-lo à obediência. Ele se entregou à obediência. E esta obediência aqui era obediência a Deus, ou seja, ao seu Pai. Porque vocês sabem que Deus, além desses títulos que eu já mencionei aqui, ele tem um outro chamado Elohim. Elohim quer dizer Deus trino, Deus plural. É um Deus que é composto de 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo, os 3 tendo uma mesma essência. E aqui, Jesus, ele ao abdicar de toda a sua pujança, de toda a sua glória, ele se torna filho. E como filho, então, ele passa a ter o seu pai. É por isso que está lá no Salmos de número 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Por que isto? Vamos analisar. Deus, sabendo que o homem, ao ser formado, segundo Gênesis 1:26, ele não resistiria à tentação do diabo e cairia no pecado. E agora, Deus, na sua presciência, ele já estava providenciando o quê? Um resgate para este homem que cairia. Porque Deus, na sua onisciência, lá na eternidade, ele já sabia de tudo que aconteceria com o homem, desde a sua formação no Éden, depois a sua queda, e que este homem precisaria de ser resgatado, libertado das garras de Satanás. É como se a Trindade fizesse uma reunião no céu, lá na eternidade, e trocassem ideias. Quando este homem caiu, o que faremos? É claro que eu estou usando aqui o meu linguajar humano bem pobre, né? Estou aqui conjecturando com vocês. É quando Jesus se oferece e diz: olha, eu vou salvar este homem. Então, para que Jesus viesse salvar, ele teria que nascer. Para ele nascer, ele teria que ser gerado. Então, ele teria que se tornar filho. Está entendendo? Então, ele se apresenta. Então, naquele momento, o pai diz: então, a partir de hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. E este hoje é lá da eternidade. E 740 anos antes de Jesus nascer, Deus fala pela boca do profeta Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. E avisando que ele chegaria, disse mais o profeta: o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 7:14. E Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, isto é, Deus entre nós, que é o texto de hoje aqui, né? Que Paulo diz: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então agora ele nasce, completando-se as plenitudes dos tempos. Nascido sob a lei e nascido de mulher, nos nasceu Jesus. Gálatas 4:4. Então ele nasce. Veio o apóstolo João e relata. E o verbo, que antes, lá, desde a eternidade, era Deus e estava com Deus, João 1:1. Agora, no versículo 14 desse mesmo capítulo 1, ele diz: e o verbo se fez carne
Esse verbo se fez carne é o mesmo que este verbo se fez homem. Este verbo veio para habitar entre nós. Este verbo que se fez homem é o Emanuel, é o Deus que veio para ficar conosco, para habitar conosco temporariamente por 33 anos. O tempo suficiente para morrer numa cruz e trazer o resgate para o homem, o perdão para os pecados, a salvação para os perdidos e conceder o céu para quem estava caminhando para o inferno. Ele agora se torna homem. Ele agora é achado homem. E olha o que diz mais. E sendo achado homem, humilhou-se a si mesmo. Entenda agora o grau profundo desta humilhação. Se no versículo de ontem, ele se esvaziou de si mesmo, ele esvaziou-se, para se tornar servo, ele agora se esvazia para se tornar homem. Ou seja, de Senhor, ele se torna servo. E de Deus, ele se torna homem. Tanto o servo quanto o homem é cheio das limitações. Foi um grau de humilhação sem precedentes, sem explicações humanas. E nisso tudo você entenda a grandiosidade, a incomensurabilidade deste amor. Não dá para mensurar, não dá. Ao ponto de morrer por mim, por você, miseráveis pecadores, que Paulo, escrevendo aos Efésios, nos declara que por natureza éramos o quê? Inimigos de Deus e filhos da ira. Olha o amor de Deus, mandar o seu filho para morrer pelos seus inimigos, porque com o pecado em nós, perdemos a comunhão com Deus, a amizade foi aniquilada, tornamos-nos seus inimigos. E a ira da condenação, por causa do pecado, caiu sobre nós. Então, desta ira, tornamos-nos filhos. Daí Paulo dizer que éramos filhos da ira. E o mesmo Paulo agora, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, olha o que ele diz. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se alguém não ousa morrer pelo seu amigo, imaginem pelos inimigos. E foi exatamente isto que Deus fez. Ele não poupou o seu próprio filho, como diz a Bíblia, mas antes nolo entregou, para que por nós ele morresse, nos resgatasse, nos libertasse, nos desse vida eterna. Não dá para explicar quão grande é este amor. Só dá para ser sentido. Explicar, jamais. Então veja, amados, ele, uma vez se tornando homem, achado homem, ele humilhou-se a si mesmo, ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo. E agora, ele se torna um de nós e sendo obediente ao ponto de morrer por nós. E essa morte sendo de cruz. Sabe por que Paulo faz questão de frisar isso? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que Paulo faz questão, repito, de frisar isso? É porque morrer de cruz, de morte na cruz, era o que havia de mais ultrajante, de mais humilhante, mais do que já era.
Era terrível, era horrível, era muito humilhante. E o que é pior, quem morresse pendurado em um madeiro era considerado maldito, maldito por Deus, amaldiçoado por Deus. Deuteronômio capítulo 21, leia lá os versículos 22 e 23, os dois últimos versículos deste capítulo. E Paulo confirma isto quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele disse que Jesus se fez maldição por nós, morrendo no madeiro, porque está escrito que era maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Olha só, amados, quantos paradoxos, quantos contrastes aqui. Não é? Primeiro, ele sendo Senhor, se torna servo. Capítulo 2, versículo 7. Ele sendo Deus, se torna homem. O texto de hoje, capítulo 2, versículo 8. E morrendo numa cruz, ou seja, ele se torna maldito. Quando Deus, ele é o quê? Bênção. Deus, ele é bênção, fonte de bênção e abençoador. E agora a bênção se torna maldição. Para quê? Para que esta maldição, pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, fosse tirado você esta maldição e nos tornasse, em caráter definitivo e eterno, vidas abençoadas. Ele se fez maldição para que eu e você fôssemos abençoados. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos sarados. Ele sentiu fome e sede para que eu e você fôssemos alimentados e saciados. Que morte horrenda! Mas que morte tremendamente salvífica para toda uma raça humana, abençoadora, libertando-nos, resgatando-nos, transformando-nos, perdoando-nos e dando-nos uma vida eterna em Deus, através dele, Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, isto é, tendo todas as nossas dívidas pagas, ele se tornou a nossa paz entre nós e Deus. E hoje, por causa dele, temos esta paz com Deus. Ele é o mediador desta aliança, desta promessa e desta paz. Romanos 5:1. Aquela cédula que era contra nós, que nela estavam registradas todos os nossos pecados diante de Deus, ele riscou esta cédula e cravou-a na cruz. Colossenses 2:14. Hoje a nossa cédula que era contra nós de pecado foi riscada. Estamos livres. Aleluia. A verdade nos libertou. João 8:32. E essa verdade é Jesus que nos deixou livres. João 8:36. O que diríamos mais? Somos mais que vencedores. Romanos 8, de 35 em diante. Somos livres. Somos salvos. Somos santos, porque ele nos separou do pecado, do mundo, do mal. E assim devemos permanecer, continuar. 1 Pedro 1:15 e 16. Éramos os mais miseráveis dentre todos os homens. E o que é que ele nos fez? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. E agora temos a incumbência de anunciar as suas virtudes para todos, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1 Pedro 2:9. Sim, ele se despojou, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua potencialidade e se tornou extremamente limitado, sendo um de nós. Entretanto, ele nunca perdeu a sua essência. E depois da sua ressurreição, as demais coisas todas lhe foram restauradas. Ele, gritando o brado da vitória, disse: agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu, aleluia. Aí ele nos deixa essa mensagem de esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Coisa linda, não é? E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isto por mim. Tudo isto por você. Tudo isto por nós todos. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba minha gratidão, meu louvor, minha adoração por tudo que o teu Filho, a teu mando, fez para nos salvar, quebrando as correntes que nos prendiam ao pecado, a Satanás e ao inferno, dando-nos liberdade e condição de, em breve, estarmos contigo, aí, na tua glória celestial. Pai Santo, cura os enfermos e soluciones os problemas. Tu podes fazer isso. E eu te imploro tudo isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.